Chegam no seu aniversário e dizem assim: feliz aniversário, mais um ano de vida. Tá errado. É menos um ano de vida. Porque a partir do momento que você percebe que cada ano é um ano a menos, você começa a perceber que cada ano é um investimento. Que cada ano é você investindo uma coisa que não volta, que é o seu tempo, e eu espero que tentando colher alguma coisa melhor. Então que você levante, que você mude, que você valorize, que você entenda que esse investimento é o investimento mais precioso que existe. E eu tenho certeza que se o ser humano tivesse essa consciência, a consciência de que um dia vai acabar, que estamos aqui num certo passeio, você ia aproveitar mais esse passeio. Eu acho que toda mesquinharia, toda pequenez, todo problema do ser humano seria resolvido se ele tivesse essa consciência o tempo inteiro. Se ele tivesse a consciência de que cada momento pode ser o último. E a grande questão aqui é, o mundo está mudando. Se você não mudar, o mundo ele vai seguir, e você deve ter percebido já que o mundo não está nem aí para você. As folhas caem no outono, o céu é azul, e não importa, você pode chorar o que você quiser. Se você ficar muito bravo, muito triste agora porque o céu é azul, não vai mudar. Para pensar nas coisas que estão sob o seu controle. Se você pega o universo inteiro, o que está sob o teu controle? É quase nada. Parece então que a gente é insignificante nesse sentido. E até somos. Mas existe algo que você pode controlar. Seu comportamento. Isso você controla. Então, em vez de ficar apontando para o mundo e dizendo que a culpa é do mundo, a culpa é do chefe, a culpa é do mercado, etc., para de se preocupar tanto com aquilo que está fora do teu controle e começa a mudar aquilo que está dentro do teu controle, que é o teu comportamento de fato. O ser humano é perito em ter grandes crenças e acreditar coisas maravilhosas. Mas o mundo não muda com crença. O mundo muda com ações. Se você não agir, você nunca vai mudar. É muito fácil você acreditar que semana que vem você vai fazer. Difícil é você dar o primeiro passo agora. O mundo não está nem aí pra gente. No entanto, a gente pode controlar sim alguma coisinha nele que é o nosso comportamento. E olha, se a gente é insignificante, a gente também é especial. Porque você teve a oportunidade dada por Deus a você de existir. E olha, concorda comigo que tem muito mais coisa que não existe do que coisa que existe? Então só de existir isso já é um privilégio. Isso já te torna especial. Se é para você viver a vida aqui meio como gado, sem parar para refletir, sendo tocado até o matadouro, sem se desenvolver, sem mudar, sem aprender, a vida perde todo o seu sabor, perde toda a sua graça. E agora você tem a possibilidade de mudar. Você tem a possibilidade de fazer diferente. Você tem a possibilidade de crescer, de se desenvolver. Você tem a possibilidade de fazer diferente do que você está fazendo agora. E fazer diferente significa acompanhar um mundo que está em constante mudança, significa inovar. Significa parar de achar que o mundo que tem que mudar em vez de você. Porque, volto a falar, você não tem controle sobre o mundo, você tem controle sobre você. Então, em vez de arrumar culpados, a minha proposta aqui para você hoje é que você assuma as rédeas da sua vida. Tem gente que vive no banco de passageiro como se estivesse tomando um táxi e a vida vai sendo levada. Eu prefiro, honestamente, assumir o banco de motorista. Assumir a responsabilidade sobre a mudança, sobre a vida, para quê? Para que daqui a algumas décadas, quando você estiver lá na frente, velhinho, você olhe para trás e você não tenha o sentimento de arrependimento. Do tipo, putz, como eu queria ter feito aquilo, como eu queria ter mudado. É muito melhor que você chegue lá na frente e diga, bom, pelo menos eu tentei. E, com sorte, você não só tentou, você realmente conseguiu. E você pode ter certeza, não existe ninguém nesse mundo que teve sucesso que não enfrentou crise, que não enfrentou dificuldade, que não enfrentou aquele mundo que parece impossível de mudar, foi lá, com o peito aberto, fez alguma coisa e efetivamente conquistou um mundo melhor. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua e de mais ninguém. Mas aproveite cada momento como se ele pudesse ser o último. Saboreia a vida. Sabe, saboreia o abraço que você pode dar nos teus parentes, na sua esposa, no seu esposo, porque pode ser o último. Valoriza isso porque cada instante poderia ser o último. E nesse sentido, a vida começa a tomar um sabor maior. Quando você tem a plena consciência de que cada segundo seu é precioso, não volta e é um investimento, você começa a valorizar aquilo que há de melhor na vida. E para cada um de vocês é diferente. O bom para mim não precisa ser bom para vocês.
E para melhorar a vida, no fim das contas, é só mudando, levantando a bunda da cadeira e efetivamente fazendo alguma coisa. Eu estou buscando, eu estou aprendendo, eu estou estudando, investigando, lendo, conversando, buscando, mas sobretudo fazendo e fazendo cada vez diferente. Persistência. Persistência é você continuar caminhando na direção dos seus objetivos, mesmo diante de obstáculos, problemas, adversidades, seja o que for. Isso é persistência. Como é a maioria das pessoas? Elas param diante do primeiro obstáculo, diante da primeira adversidade, ou mesmo diante da primeira dúvida. E as pessoas vão parando. E eu quero te dar uma tônica diferente aqui. E é muito forte que eu vou te dizer. A maioria das pessoas acreditam que o contrário de sucesso é fracasso, mas não é. O contrário de sucesso é desistir e não fracasso. Que pena que as pessoas não fracassam, porque as pessoas estão desistindo antes. Mas é bom fracassar? Não, bom é ter sucesso. Mas se eu não tive sucesso, que eu possa fracassar. Ou aprender com o que aconteceu, aprender com a adversidade, criar novos paradigmas, conceitos, ferramentas. E quer que eu te diga uma coisa? Acredite, quanto mais sucesso, mais adversidades, mais obstáculos. Porque quando você está lá embaixo, os obstáculos talvez sejam diferentes, mas à medida que você cresce, que você realiza, gente, realizar grandes coisas é diferente de realizar pequenas coisas. Os obstáculos são maiores, o estímulo tem que ser maior, a determinação tem que ser maior, a persistência tem que ser maior. E eu te pergunto, de 0 a 10, o quanto você é persistente? Sinceramente, de 0 a 10, quanto que você é uma pessoa persistente? Ou seja, persistência diretamente ligada ao sucesso. E eu posso perguntar, o quanto você tem sucesso? Muitas pessoas alcançam pequenos objetivos e param ali mesmo, com medo de se desafiar, com medo de ir além e fracassar. E param ali. O medo talvez seja o maior obstáculo à persistência. Depois a dúvida. E depois os problemas e adversidades. Então eu te pergunto de novo, e eu quero que você fale, abra a boca aí na tela e diz para mim, de 0 a 10, qual é o nível da sua persistência? 0, nada persistente. 10, completamente aguerrido e persistente. Então você pode ter certeza, a sua persistência é proporcional ao seu sucesso. Mas eu sou persistente, mas não tenho tido sucesso. E eu vou lhe dizer, vou fazer uma afirmação na verdade. Você não é persistente. Não, não é. Você é insistente. E é muito diferente quem é persistente e quem é insistente. A insistência é uma dissidência da persistência. E uma dissidência negativa, insistente. Ele faz, ele não para, vai tentando fazer, mas sempre da mesma maneira. E não dá errado, e ele vai, e faz de novo da mesma maneira. E dá errado, ele faz. Não deu certo, ele continua da mesma maneira, querendo ter resultados diferentes. E isso nós sabemos que é loucura. Toda pessoa insistente é meio louca, porque ele continua fazendo as mesmas coisas, da mesma maneira, e tendo resultados ruins, e continua fazendo. É uma dissidência da persistência. E a persistência é, eu continuo fazendo, mas diante da dificuldade, do fracasso, eu aprendo e faço um pouco diferente, e faço um pouco diferente, e vou chegando, e vou crescendo, vou fazendo um pouco diferente, vou descobrindo como não fazer que não dá certo, e vou fazendo diferente, e eu vou persistindo, eu vou dizendo, uma hora vai dar certo. Eu estou buscando, eu estou aprendendo, eu estou estudando, investigando, lendo, conversando, buscando, mas sobretudo fazendo e fazendo cada vez diferente. Uma hora funciona. O teu sucesso é exatamente igual à nota da persistência, não da insistência, mas da persistência. Se a sua persistência é 10, o teu resultado é 10. Se é 5, é 5. A minha nota é 3 e de fato a minha vida é 3. Os resultados são 3. Pô, minha vida é 5, os resultados são 5, minha vida é 6, os resultados são 6, mas eu quero mais da vida. Então, amigo, você quer mudar a tua vida? Amiga, se você quer mudar a sua vida, começa agora, nesse momento, a mudar ela.
Como é que nós podemos atingir as nossas metas e objetivos? O que as pessoas que alcançam metas fazem de diferente? Sabe, tem algumas pessoas que pensam que dependem da sorte, ou seja, elas se colocam numa posição vulnerável, carente, em que elas têm que ficar esperando chegar algum elemento imprevisível do acaso trazido pela misteriosa sorte. Nós vamos criar a nossa própria sorte. Sorte que é quando a preparação se encontra com a oportunidade. Por isso, para você que deseja fazer o melhor possível para atingir metas, aqui vem a primeira dica de hoje. A preparação nos permite identificar e agarrar as oportunidades adiante. Você está preparado? Ou você pelo menos começou a se preparar? E não interessa onde que você está agora, o que importa é qual que é a sua velocidade, qual que é a sua aceleração e qual que é a sua direção. Mesmo que você esteja apenas engatinhando, com pouco preparo, o que vai te ajudar é ter a genuína disposição de pagar o preço, de fazer o que tem que ser feito. Isso é o mínimo necessário para a gente começar. Você só vai alcançar uma meta que for específica. Se você não definir uma meta com clareza, que tipo de resultado você acha que vai colher? Por definição, a meta tem que ser específica para que você possa medir e entender como é que você está progredindo e fazer os ajustes de percurso. Por isso, escreve quais são as áreas, diferentes áreas da sua vida que você deseja alcançar metas. Talvez você tenha metas na área de carreira profissional, relacionamento pessoal, projetos de lazer, algo relacionado à boa forma. E na hora de escrever, tenha certeza de ser específico e esclarecer qual que é a sua meta, exatamente qual que é a meta. Então não escreve algo do tipo, quero ser feliz, quero ganhar dinheiro, quero encontrar um grande amor. Não, isso é muito abstrato, não serve. O importante é ser específico. E para ser específico, você escreve qual que é o seu estado atual, onde que você está hoje, você escreve onde que você quer chegar e coloca um prazo realista para isso. Por exemplo, hoje eu sou gerente, eu quero ser promovido para diretor comercial dentro do período até o final do ano. Então hoje eu tenho 75 quilos e meu peso ideal é 67 e eu quero chegar até meu peso ideal no prazo de 6 meses. Entende? Muito bom. Agora você se pergunta, por que você ainda não alcançou esse objetivo? Tem muitos motivos. O importante é que você se conheça o suficiente para você ter uma boa resposta. Não são as suas palavras, é o seu comportamento que revela as suas verdadeiras prioridades. Se você está insatisfeito com a área que você escolheu, repara, uma grande parte, a situação de hoje é um fruto, é uma consequência das escolhas do passado. É um reflexo da quantidade de dedicação, de amor, de tempo, de respeito, de atenção, enfim, de prioridade que essa área tem recebido até agora. Você não precisa se julgar de forma punitiva, por favor, isso não traz resultado útil para ninguém. Infelizmente a gente vê muito isso, por exemplo, em pessoas que falam assim, nossa, eu exagerei na comilança, agora fiquei obeso, eu fiz tudo errado. Ai gente, fiquei com preguiça, e aí eu não estudei, não passei naquela prova difícil. Então calma, vamos maneirar nessa autocrítica. Repara que, ao mesmo tempo que a pessoa que diz que não priorizou a boa forma, talvez ela tenha cuidado com muito carinho de familiares, ou aquela pessoa que não estudou, talvez estivesse aí ralando, trabalhando duro todos os dias para ajudar a pagar nas contas da casa. Todo mundo tem a mesma quantidade de horas no dia. O nosso comportamento que revela as nossas prioridades. Portanto, os resultados que nós colhemos dependem dessas escolhas. Para atingir as metas é necessário prioridade. Então agora fica uma pergunta para você responder no seu caderno. Você realmente, genuinamente quer priorizar o seu objetivo? Caso positivo, o que você tem que fazer mais? E o que você tem que fazer menos? Dica extra para atingir metas ousadas. Não adianta apenas dedicar tempo. Ponteiro de relógio girando não resolve problema. Nada adianta ficar horas e horas numa tarefa se nós não estamos plenamente presentes de corpo e alma, se a gente não está plenamente emocionalmente envolvido com foco. Somente definir metas não basta. Nós temos que definir procedimentos para atingir a meta. Além de alta prioridade e envolvimento, eu tenho que aumentar a frequência de vezes que eu realizo as atividades que me permitem atingir aquela meta. Eu tenho que ter consistência. Eu tenho que criar rotinas que eu realize sempre, de forma inevitável. O grande erro que as pessoas cometem quando elas estão tentando realizar uma meta é apenas definir qual que é o destino final desejado. Por que isso é um erro? Porque se eu não sei qual que é o procedimento para chegar até essa meta, não tem um planejamento de percurso decente, não tem um plano. Eu estou definindo um destino final, mas eu não estou definindo o percurso. Isso é garantia de ficar perdido ou de desistir antes de atingir a meta. Por isso, aquela meta específica de hoje, hoje eu tenho 75 quilos, nos próximos 6 meses eu quero chegar aos 67. Isso não é suficiente.
Eu tenho que definir o que exatamente eu vou realizar todos os dias pelos próximos 6 meses. O foco, portanto, tem que ser nas ações que serão realizadas ou que eu vou deixar de realizar diariamente, todos os dias com consistência. O foco não é a meta, o foco é o processo. Go hard, or go home, go home, go hard, or go home, go hard, or go home, go hard, go hard.